E nessa jornada pela busca da imagem perfeita, dois cabos sempre estão na boca do povo, nas discussões, que é o cabo componente e o cabo SCART. Ambos têm qualidades incríveis, só que características diferentes, e é isso que eu vou tentar explicar para vocês as diferenças entre o cabo SCART e o cabo componente e onde cada um deles é melhor. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e existem duas coisas que você pode fazer muito importantes aqui embaixo. A primeira delas é se tornar membro no canal e ajudando assim o canal a crescer cada dia mais. E a outra é você entrando no link da mega planilha do canal, onde tem todos os produtos gamers que eu te recomendo a comprar para você levantar tanto o seu console antigo como também o seu setup de forma geral. Bom, estamos falando realmente de duas tecnologias totalmente diferentes. Apesar da gente falar que o cabo SCART é um cabo SCART RGB, e a gente já tem aquele negócio do RGB ser vermelho, verde, azul, e quando a gente olha o cabo componente, eles são 5 cabos RCA, e os de vídeo especificamente é vermelho, verde, azul, eles não significam a mesma coisa, e não é porque um console tem acesso a um cabo SCART RGB que ele também vai ter acesso a um cabo componente ou vice-versa. São tecnologias diferentes. É a mesma coisa que você comparar, por exemplo, um ter HDMI e o outro ter um DVI. São tecnologias diferentes, conectores diferentes e por isso saídas de vídeo diferentes. E não é porque a tua placa de vídeo aceita HDMI, por exemplo, que ela também vai aceitar DVI. E por se tratar de realmente tecnologias diferentes, elas foram desenvolvidas em momentos diferentes. O SCART surgiu na França. A gente fala que o SCART é europeu, mas ele é em suma francês. E ele foi criado em 1978 com a ideia de juntar todos os sinais de áudio e vídeo que tinham até o momento em apenas um cabo, um único cabo, uma única conexão que pudesse enviar todos os sinais de áudio e vídeo conhecidos até o momento. E como naquela época só existiam televisões de tubo, ele carrega uma largura de banda de 15 kHz. Isso é importante você saber. 15 kHz consegue enviar uma conexão até 480i. Então esse é o limite do barramento do SCART. E o componente veio muito tempo depois. Ele veio na década de 90 e ele veio para atingir a alta definição nas novas televisões que estavam chegando naquele momento. E ele surgiu com os primeiros DVDs para atingir alta definição. Ele já era uma conexão que atingia realmente o HD e ele tem uma largura de banda bem grande e variável. Por isso nós conseguimos 480p, 720p, 1080p no cabo componente. O cabo componente, se não fosse inventado o HDMI, seria o padrão da indústria até mesmo hoje. Mas essa é um pouco da história por trás dos dois sinais. Já sabemos que a largura de banda é a diferença entre eles, mas existe também algumas outras características. E o segredo está no tipo de sinal que cada um envia. O cabo SCART RGB, ele envia um sinal RGB, que é realmente as cores vermelho, verde e azul, junto com o sincronismo da tela, direto para sua televisão, sem compressão nenhuma, um sinal mais puro e por isso uma imagem realmente super nítida, sem compressão nenhuma, porém com baixa largura de banda, com baixa frequência, apenas 15 kHz. Já o cabo componente, conhecido como YPBPR, ele envia a luminância e a diferença entre a luminância e a cor azul e a luminância e a cor vermelha. E através da luminância e essas diferenças de cores, a televisão consegue calcular a cor faltante, que é o verde. E essa diferença na construção do sinal faz com que a largura de banda do componente seja muito maior que a do SCART. Porém, ele utiliza compressão de cores para conseguir fazer essa transferência de sinal tão rápido. O que isso traz de benefício? Nós conseguimos atingir imagem progressiva em 480p, 720p e 1080p, porém com menos fidelidade de cores e um pouco menos de detalhes nessas resoluções. Mas o ideal é você entender na prática o que cada uma dessas coisas vai implicar na hora de você obter a melhor imagem nos seus consoles. Bom, alguns podem chegar e pensar, bom, então quer dizer que o SCART é o melhor de todos porque ele não tem compressão nas cores. Ou outras pessoas podem olhar e falar assim, bom, então o componente é o melhor de todos porque ele atinge 1080p. Na verdade, nenhuma das duas frases estão erradas. Só temos que localizar o produto certo
para cada um dos cabos. O que eu quero dizer? Como o SCART ele mantém a melhor fidelidade de cores e sinal, mas ele não consegue altas resoluções, nós devemos focar eles em consoles que têm baixa resolução, porque ele vai ser o melhor sinal para consoles de baixa resolução. Então vamos pegar, por exemplo, o Super Nintendo, que é um console antigo. Nós, com o SCART, vamos conseguir uma melhor fidelidade de cores e a largura de banda vai ser suficiente. Por quê? Porque ele é um console de 240p. Se a gente colocar o componente nesse console e a gente utilizar um mod componente, por exemplo, extrair o sinal componente, a gente vai estar fazendo uma compressão nas cores e com isso vai ter menos fidelidade de sinal, de cores e intensidade. No final do dia, o cabo RGB SCART vai ter mais fidelidade, vai ter uma imagem melhor no Super Nintendo do que um componente por conta da compressão. Essa compressão só vale a pena quando nós temos resoluções maiores. Quando nós olhamos no PlayStation 2, por exemplo, nós temos esses dois cenários ao mesmo tempo. Nós temos jogos em 480i e jogos em 480p. E aí fica a dúvida, eu vou para o SCART ou eu vou para o componente? Eu acredito que você não vai querer ficar mudando o teu setup a todo momento. E existe sim uma boa quantidade de jogos que vão funcionar muito bem em componente, porque tem o Progressive Scan, tem o 480p. Então nesses consoles mais novos, que já são ali pré-era digital, PlayStation 2, Xbox clássico, GameCube, são consoles que trabalham muito melhor com o sinal componente. Então eles são indicados para componente porque tem muitos jogos que já atingem 480p. Mas se você falar para mim, Thales, eu jogo só os jogos 480i no PlayStation 2, qual que é o melhor? Talvez você ir para um cabo SCART seja melhor. Mas como existem vários jogos, por exemplo, God of War, Resident Evil 4, Black, que tem 480p, é uma diferença muito grande. Uma imagem progressiva é sempre muito melhor que uma imagem entrelaçada. Então, por conta disso, é muito mais indicado você perder um pouco de detalhe e você ganhar mais densidade de pixels na tela, com mais frames ali, mais frequência, mais pixel, com isso mais definição. Então por isso vale a pena você abrir mão um pouco da qualidade e fidelidade das cores do SCART para você ter uma imagem progressiva que vai trazer mais pixels, mais definição e um trabalho muito melhor nas escalas. E os teus upscalers vão agradecer e vão fazer um trabalho excepcional. Todo upscaler trabalha excepcionalmente bem com uma imagem progressiva. Bom, então aqui a gente já pode trazer praticamente um veredito final. O cabo SCART é uma tecnologia mais antiga, por isso focada em consoles mais antigos. Consoles que têm baixa resolução, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1 e outros da mesma geração, que tem no máximo uma imagem 480i, 240p, vá de SCART, que lá você vai ter a melhor definição do sinal. Agora, quando nós já temos consoles um pouco mais modernos, como por exemplo, PlayStation 2, Xbox clássico, Nintendo GameCube, e às vezes você pode estar rodando ainda o teu PlayStation 3 dessa forma, ou o teu Xbox 360, que ainda não tem o HDMI, né, os primeiros modelos, vá de cabo componente, porque é realmente a melhor opção de sinal, porque você já vai ter um sinal progressivo e uma largura de banda maior. Mas Thales, não tem uma menor definição? Tem uma menor definição, só que você poder utilizar um progressivo, uma imagem progressiva, do que uma imagem entrelaçada, é um ganho muito maior do que essa diferença singela que é entre os dois na questão da definição e na questão da qualidade das cores. Se você olhar as duas imagens, de um lado um componente e do lado um SCART, você vai ver que a diferença é mínima, é assim, é no fio do cabelo, é pouca coisa que você vai ganhar a mais nos consoles modernos rodando em SCART. Nos consoles antigos não, essa diferença fica muito maior do que nos consoles mais modernos. Por isso, consoles mais modernos já opte por você fazer ali o seu setup com o cabo componente e nos consoles mais antigos com o cabo SCART. E até por isso eu não sou a favor de você fazer um mod componente em consoles antigos. Por quê? Porque você vai estar realmente fazendo uma compressão nas cores e com isso você vai perder um pouco a definição que você já teria nativamente.
Essa é a grande diferença entre os dois sinais e aonde você tem que focar em cada um. Mas claro, isso desde que você utilize upscalers, porque a gente está falando aqui num cenário onde você vai utilizar upscaler. Se você não vai utilizar upscaler, no Brasil a gente não tem televisões de tubo com SCART. Então fazer um mod componente no teu console vale a pena. Ou você comprar um conversor de SCART para componente, para você poder rodar os teus jogos antigos numa televisão de tubo. No Brasil a gente não teve televisões com SCART. São apenas televisões francesas e algumas televisões europeias que atingiram, que possuem esse tipo de conexão. Então quando nós trazemos realmente para a nossa realidade nacional, a gente sabe que o SCART é melhor, porém, se você vai jogar numa televisão de tubo, você não tem muita opção. Ou você converte esse sinal com um adaptador, ou você faz um mod componente. Eu espero que isso possa ter trazido luz para você entender as diferenças dos sinais, as diferenças de resolução e o que um ganha e o outro ganha, o que um perde e o outro perde, e assim te ajudar a montar realmente o setup dos sonhos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.